Alice Miller nos diz que toda criança, desde que nasce, precisa ser notada, levada a sério, compreendida e respeitada pela própria mãe. Quais seriam esses aspectos dos quais a criança precisa para ser notada, levada a sério? Vem comigo, eu sou Dalmo Silveira de Souza e você está na série A Divina Criança. Os aspectos aos quais as crianças precisam ser levadas a sério desde que nascem são as suas sensações, os seus sentimentos e as manifestações desses sentimentos e sensações. Como é que isso se dá? Vamos imaginar o seguinte: a criança, ao nascer, ela tem com a mãe uma simbiose, uma relação que necessita dessa mãe exclusivamente, onde ela, na verdade, é a própria mãe. Ela entende que a mãe e ela são uma coisa só. Quando ela tem fome, ela vai manifestar essa fome com um choro, uma forma de expressão pelo próprio corpo. Ou seja, todas as emoções que a criança tem, elas são emoções que são colocadas biologicamente pelo corpo. São as sensações que vão dando movimento à criança. À medida que a criança cresce nessa relação com a mãe, essa relação simbiótica, ela vai precisar manifestar as suas próprias sensações, os sentimentos, e isso tudo é dado a partir dessa relação com a mãe, a partir desse momento em que ela pode ser legitimada como algo diferente da mãe. Então vamos imaginar o seguinte: a criança, ao nascer, ela e a mãe são uma coisa única, são o mesmo movimento. A partir do instante em que ela vai crescendo, ela vai começar a ter as suas próprias características, suas próprias formas de lidar com o mundo. Isso faz com que a criança tenha sensações próprias, interpretações dos seus sentimentos a partir da sua própria realidade. Agora, se a gente fala de uma relação simbiótica com a mãe, aonde essa mãe cria uma ansiedade muito grande, cria um contexto simbiótico extremamente dependente, não dando espaço para a criança começar o seu processo de interdependência, essa simbiose começa a ser negativa. E ao longo da vida, a criança não consegue se diferenciar da mãe. A gente pode falar de casos extremos e de casos mais normais, vamos dizer assim, mais habituais. Nos casos extremos, a criança e a mãe não se diferenciam nunca. Isso pode gerar patologias ao longo da vida adulta, patologias sérias, patologias ligadas a essa simbiose. E por outro lado, todos nós vamos fazer de uma forma ou de outra a separação da mãe. Vamos conseguir construir um jeito de poder ter o nosso jeito, a nossa forma de interpretar, de lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções a partir dessa relação. Vejamos então, se a simbiose ela fica extremamente dependente, como se ambos fossem sempre a mesma coisa, a mãe, por exemplo, que fica em cima do filho todo o tempo, que não permite essa diferença, a gente fala de uma simbiose mais negativa. Mas esse processo, e a autora também, Alice Miller, consegue nos colocar isso claramente, ele pode ser extremamente positivo, e esse positivo nós vamos avaliar a partir do quê? A partir do momento em que a gente consegue olhar a relação sobre esse prisma desse quadro que eu vou apresentar agora para vocês, o quadro da apreciação e da depreciação. Vejamos então, na depreciação, julgar, apontar o que não foi feito, fazer por alguém, reclamar ou ter escárnio da criança, vai formando na criança uma sensação de que ela não pode apreciar a si mesma. Diferente do outro quadro, onde a gente pode acolher, reconhecer o que foi feito, confiar nesse alguém, elogiar, ter admiração. Esse é um quadro mais de apreciação. Para que a gente tenha um quadro de mais apreciação na criança e essa simbiose torne-se de alguma forma positiva, é preciso tolerância e atenção.
A atenção ao que está acontecendo, às manifestações que a criança está tendo. Então, a criança vai, ao explorar o mundo, ao começar a engatinhar, ao começar a andar, essa criança começa, de uma forma ou de outra, a olhar para o que está acontecendo no seu contexto, interpretar o que está acontecendo no contexto, ter uma atenção e uma atmosfera de tolerância. O que é uma atmosfera de tolerância? É permitir que a criança explore o ambiente, diferente de ser permissivo que a criança sofra coisas que seriam de alguma forma prejudiciais para ela. Então, essa justa medida, e sobre justa medida a gente vai falar lá na Jornada Mitológica, na outra série, mas aqui o que a gente precisa, o que é então essa justa medida entre a atenção que a criança precisa e uma atmosfera de tolerância? Tolerância não significa ter permissividade com tudo. Desde cedo a gente não vai criar na criança um pode tudo, a gente vai ao contrário, demonstrar para ela com essa tolerância o que ela pode e o que ela não pode fazer. A atenção ao que a criança está manifestando. Muitas vezes a criança precisa fazer uma situação absurda, uma situação de extrema atenção, de chamada de atenção. Ontem, por exemplo, eu entrava para uma galeria, uma criança de 10 anos de idade, estava numa briga com os pais, ela se jogou ao chão, ela começou a ter um comportamento de muito grito pela galeria, muito choro, muita dor, muito sofrimento. Essa é uma criança que, de alguma forma, não consegue ter esse lugar de tolerância. Se fosse lá nos idos dos antigamente, provavelmente essa criança sofreria algum tipo de violência. Essa cena que eu estou dizendo para vocês, os pais estavam tentando conversar com a criança, dando espaço para que essa manifestação colocasse, embora a gente entende que é uma manifestação até um pouco tardia pela idade da criança, mas eu também não sei o que está acontecendo no contexto, não vou julgar, não sei o que já estava construído com essa criança. Contudo, a tolerância que os pais precisam ter, e no tempo antigo não se havia tanta tolerância, a possibilidade de bater, de surrar, de usar a violência contra a criança para, de uma forma ou de outra, trancar a expressão desse sentimento. Ao construir com a criança um lugar aonde eu posso prestar atenção aos sentimentos, ao que ela quer dizer. Dalma, mas olha bem, criar filhos hoje não é fácil, o mundo é acelerado, as crianças precisam de manifestação, eu não tenho tempo, ela faz uma birra, ela faz aquilo, ou, você diz isso porque você não está com uma criança. Eu não estou negando todo o contexto em que a gente vive. Eu não estou dizendo que a gente tem as condições perfeitas na hora de poder educar uma criança ou de lidar com isso. Mas a importância que os pais possam dar, a carência que eles tiveram, para poder olhar para essa criança e criar uma atmosfera real de atenção, de que ela possa aprender a tolerar as coisas, a gente vai estar mais no quadro da apreciação, mais na possibilidade dessa criança olhar positivamente por si. Vejam, ninguém vai desenvolver uma autoestima positiva, um querer bem a si mesmo, se não tiver realmente um quadro de apreciação, de a pessoa de fato reconhecer características positivas em si mesma. Agora, se os pais não conseguem manifestar isso com a criança, não conseguem olhar que, a despeito de tudo o que está acontecendo, a prioridade daquele instante, de uma forma muito contundente, tem que ser a formação desse ser. Esse ser está sendo formado. Eu preciso dar nesses primeiros anos de vida condição de que ele construa dentro de si. Nenhum ser humano nasce com autoestima. Todo ser humano precisa desenvolver um contexto, e esse contexto se dá nessa simbiose com a mãe e com o pai, se dá na simbiose com a família, onde ele possa aprender a apreciar-se. Do contrário, a gente vai ter o quê? A gente vai ter cada vez mais adultos carentes criando crianças carentes. Risco: ou não se olha nada da atenção do que a criança precisa,
Ou, por outro lado, se atende a tudo o que a criança precisaria sem nenhum limite. O que a gente vai ter? Dos dois lados, crianças que com certeza se tornarão adultos carentes e repetirão esse padrão de baixa estima, esse padrão de pouca atenção àquilo que é seu. Quando a gente pode olhar a importância e a relevância da apreciação, a gente está falando de autoestima. A gente está falando de uma coisa que é da nossa saúde mental e de uma prevenção social, cultural, para uma nova cultura, aonde a gente possa desenvolver nas pessoas aquilo que a gente vem ensaiando enquanto cultura. A gente quer mais respeito, a gente quer mais tolerância, a gente quer uma sociedade mais ética. Se nós não ensinarmos isso para as crianças, isso não vai vir do nada. Não adianta a gente ficar aqui como brasileiro dizendo porque essa é a cultura de tal país, é a cultura... Não, a gente precisa fazer uma intervenção, uma ação contundente em toda a cultura, e isso só vai acontecer quando a gente começar a educar as crianças com amor, com tolerância, e tolerância é conseguir sim colocar os limites para que a gente possa criar dentro da criança uma apreciação, algo positivo dentro dela. A partir daí, a gente pode sair da carência dos pais e começar, de fato, a desenvolver autoconhecimento, autodesenvolvimento. Esse recado é o recado para os pais e para todas as pessoas que estão envolvidas socialmente com a criação de crianças. É preciso que a gente conheça a si mesmo para não jogar em cima da criança as nossas frustrações e conseguir colocar para a criança algo diferente. Quando eu falo jogar as frustrações, eu não estou falando apenas daquela pessoa que cerceia e diz que a criança não pode nada. Eu também estou falando daquela pessoa que está junto com a criança dizendo que ela pode tudo. As duas coisas, os dois extremos, realmente não ajudam para que a gente crie apreciação, para que a gente crie algo dentro da gente positivo. Quando a gente tem pessoas que criam crianças, são extremamente permissivas, podendo tudo, a gente está colocando também na criança não uma sensação de apreciação. Ela também começa a olhar uma sensação de depreciação. Vamos olhar novamente o quadro. Observem, a depreciação ela é feita a partir daquilo que alguém diz para a criança. Quando eu não coloco a realidade em cima para a criança, eu também estou depreciando. Quando eu digo para ela que ela é um ser eterno, um ser que pode tudo, como se ela fosse um grande deusinho, um grande reizinho, eu também estou depreciando. Esse conteúdo, ele fala com você? Esse conteúdo, ele pode ajudar você? Então eu vou te pedir um favor. Se você gostou, aquele like, aquela curtida, encaminha para os teus amigos, fala. E se você ainda não segue o meu canal, tá na hora. Vamos lá, vamos seguir o canal, aciona o sininho, que toda semana a gente tem mais conteúdos para você. Muito obrigado e até a próxima.